Olá, que tal? Olha. Olá, muito guérrima. Buenas. Muito guapa. Sou muito guapa. Muito guapa. Gente, tudo bem com vocês? Aqui é Kátia Tudo Rodrigues do Bem Viver. Mais uma vez o nosso Pode Contar? Pode. Com as minhas muchachas, Kátia Veloso, Olá. Regina Rai Olá. e Kelly Rodrigues. Hoje eu tô bem animada, né? Como vocês podem perceber. Porque a gente vai falar de uma coisa bastante especial para nós, né? É um programa especial que a gente vai falar das PICs, as terapias integrativas e a nossa história com as PICs, né? O que levou cada uma de nós para esse caminho. Caminho esse que nos uniu. Olha, que profundo. Por isso que esse programa é especial. É Exato. especial, porque vocês vão descobrir como é que a gente chegou aqui, né? Como é que a gente chegou aqui? Eu acho que na minha parte eu já falei em algum outro programa aí, lá no começo do nosso Pode Contar, que eu cheguei através da religião, né? Porque eu sempre tive uma vida, assim, de um cunho religioso mais conservador, rotineiro, é parte da minha rotina, né? Toda semana, várias vezes na semana. E eu já tinha, assim, por hábito de fazer tratamentos alternativos, como acupuntura, como homeopatia, principalmente, e fitoterapia, mas chegou um determinado momento que da própria instituição chegou, olha, você precisa ter mais estudos sobre esses temas, você precisa saber administrar melhor a sua energia, até para trabalhar melhor aqui. Aí eu fui atrás do Reiki, que eu achei que era o mais propício, porque eu fazia lá, também fazia um trabalho de cura através de imposição de mãos, né? Então o Reiki foi bem legal, porque aí eu tinha uma técnica terapêutica para agregar junto daqueles atendimentos. Então foi assim que comecei, né? Eu tinha uma outra profissão, mas eu gostei tanto do Reiki que eu falei, nossa, vou continuar estudando. Aí fui estudar um pouco de medicina tradicional chinesa e depois outras práticas, também mais de cunho espiritual. E aí eu resolvi mudar de carreira. Falei, por que não? Por que não trabalhar com isso, né? Por que não abrir um espaço? Por que não agregar conhecimento, agregar parcerias, né? E assim nós estamos há muitos anos, né? Lá no Bem Viver. E antes do Bem Viver eu também atendia, né? Na minha casa, na casa das pessoas, com as práticas integrativas, né? Lá na onde eu estudei foi onde eu conheci a Kelly, né? Isso, foi. Foi até antes de eu abrir, né, o Bem Viver, né, que a gente estava numa mesma instituição estudando, e depois eu conheci as gloriosas Regina e Kátia para agregar, né, no nosso leque de profissionais. A Kelly também veio depois, né? Depois. Mas a gente se conheceu Vocês se primeiro, conheceram mas ela antes. veio depois. Uhum. Exatamente, mas assim é a minha caminhada. Então tá bem curtinha, tá vendo? Tô sucinta hoje, né? A flor no cabelo, A assim, flor acho estou que aqui, né, ajudou aí. Ajudou aqui. Mas aí eu vou passar a palavra pra Kátia, pra ela contar pra nós como é que é a caminhada dela. Legal a gente, e assim, né? Vocês podem identificar qual foi a terapia da PICs que foi trazendo a gente para esse universo. Porque você entra por uma porta, que é a portinha de entrada, mas depois que você entrou, aquele leque todo se abre, né? Então a Kátia veio pelo Reiki e eu vim pela aromaterapia, que é a minha querida, né? Em que sentido? Eu lecionava e havia um momento da vida que a gente estava lecionando, aquela coisa caótica, correndo, um monte de coisa para fazer. Lecionava em ensino regular. Isso, e aí precisava de algo para você poder relaxar, né? Porque chega uma hora que fica muito cansativo, principalmente no final do ano. E aí eu fui fazer uma massagem anti-estresse, que me indicaram. Olha que legal. E eu fiz a massagem anti-estresse com óleos essenciais. Na época eu não tinha ideia do que era isso. E era 1996. Ô, louco. Aí eu fiz a massagem. Quando eu cheguei em casa, mas eu estava tão bem, tão relaxada, eu dormi bem. Eu falei, o que foi isso? Né? Você volta para você e fala, como assim? Uau, isso é possível? Massagem milagrosa, né? Eu falei, isso foi um milagre. Voltei lá no lugar e queria saber como é que foi aquilo. A gente da outra saber o que aconteceu aqui. Né? Aí ela falou, não, eu usei óleo essencial. O que é óleo essencial? Ela falou, óleo essencial é assim, assim. Aí eu fui pesquisar. Pesquisando, cheguei na aromaterapia. Falei, não, eu preciso aprender mais sobre isso, né? E aí fiz os cursos de aromaterapia e acabei lecionando até também, né? Depois eu acabei fazendo os cursos, fazendo especializações, né?
E acabei lecionando também no curso de pós-graduação da Unip, né, de naturopatia na cadeira de aromaterapia. Então, assim, para quem tinha feito uma massagem anti-estresse, né? Olha, aí abriu aí. Foi estudar. Abriu mesmo as portas da esperança. E continua atendendo, né, até hoje. Que legal. E aí, da aromaterapia, ela é considerada está dentro das PICs, né? E ela é considerada o que a gente chama dentro, porque você tem divisões. E há uma divisão da PICs que a gente chama das práticas botânicas. E qual é a característica das práticas botânicas? Todas elas são oriundas de plantas, né? É a natureza. A natureza é que vai trazer. Então, depois que eu fui entendendo sobre aromaterapia, e assim, é uma coisa que a gente continua estudando até hoje, porque sempre tem óleos que acabam, né, surgindo, que são extraídos, e novidades, enfim. A gente sempre vai aprendendo. Hoje eu faço parte da Abraroma, que é a Associação Brasileira de Aromaterapia, e sou uma aromaterapeuta CertAroma, né, que é uma certificação especial que tem da associação. E quando a gente olha para essa trajetória toda, eu sou muito grata à PICS, né, porque você aprende não só a cuidar de você, a cuidar do outro, mas também respeitar a natureza, que é esse o meu encantamento pelas práticas botânicas, né? E eu acredito que as PICs, elas também não trouxeram um respeito para nós. Também. Porque às vezes a pessoa via e não acreditava, falava que aquilo era um misticismo, bruxaria, magia, curanderismo. E não colocava assim seriedade no trabalho. Aí de repente veio as práticas integrativas para falar, não, isso aqui é sério também, né? Sério. Então também a gente tem o profissional também tem esse respaldo, né? Para poder fazer isso. Eu queria até pedir então, pegar um gancho na sua fala, Kátia, e pedir para o Vitor trazer a nossa voz de Deus, trazer a nossa primeira imagem, que é justamente isso que você falou, né? Então, assim, a Portaria 971 estabeleceu em 2006 que dentro da prática de atuação do sistema público de saúde poderiam ser utilizadas a medicina tradicional chinesa, a homeopatia, a fitoterapia, né? A crenoterapia, termalismo e o termalismo social. Aqui o que interessa pra gente é a fitoterapia, nesse sentido, né, da minha história, porque foi o curso que eu fiz, né? Eu fiz a aromaterapia, depois eu fui fazer a fitoterapia e os florais de Bach. Então, desde 2006, a fitoterapia já faz parte e já existem, assim, universidades brasileiras com trabalhos reconhecidos mostrando a eficácia desse tratamento. Quando foi em 2017, essa gama foi ampliada, né? Então entrou também a yoga, reiki, naturopatia, enfim. E arte-terapia da Rê. E aqui já entrou a naturopatia. Então, a aromaterapia, ela está dentro da naturopatia. Certo. Porém, houve também, veja aqui, de 2016 para 2017, foram mais de 10 anos para que houvesse... 2006 para 2017, houve mais de 10 anos para que tivesse uma atualização. Agora, de 2017 para 2018, foi só um ano. Foi mais rápido. E aí, o que foi importante? Já que essas foram incluídas, houve a solicitação para que outras também fossem. E aí a história era assim, não, mas a aromaterapia, ela faz parte da naturopatia. Então, mas a gente quer específico, para deixar muito claro. Então, hoje já são 29 práticas. Né? E o que é o mais importante, eu me lembro na faculdade, era muito interessante, porque o pessoal perguntava isso. Quando surgiu, em 2018, esta portaria, incluindo nas PICs essas práticas e essas terapias, houve também um movimento contrário, que ainda há várias pessoas, e que eu só não me lembro o nome agora, mas enfim, fundaram lá uma associação para provar que essas terapias não funcionam e que isso é um desperdício do gasto do dinheiro público. E aí, quando um aluno, né, me questionou isso na universidade, ele perguntou, o que você acha dessas pessoas fazendo isso? Eu falei, eu acho bárbaro. Eu acho fantástico e eu quero que elas façam muito isso. Por quê? Se realmente ficar comprovado que não é eficaz, é um gasto do dinheiro público desnecessário? Não, vamos gastar dinheiro público desnecessário. Agora, se ficar provado que isso é eficaz, porque essas pessoas fazendo esse trabalho, o que vai acontecer? Elas vão provar que isso não funciona, se elas encontrarem evidências, as PICs vão sair.
Só que até agora as PICs Ninguém continuam. provou, né? Porque eu falei isso para para ele. funciona, Exatamente. Funciona, né? Existem tantas pesquisas, porque uma coisa que é importante a gente deixar claro, né? Então, veja, lá em 2006 a gente começa com a fitoterapia, depois a gente vem aqui com a naturopatia, e quando chega em 2018, quando a gente tem a terapia de florais e a aromaterapia, esses 3 são considerados práticas botânicas, porque o floral vem das plantas, a aromaterapia, o óleo essencial vem das plantas e a fitoterapia também. Só que cada um com É usos diferente. E né? o pessoal pergunta, então não é tudo a mesma coisa? Não. A origem é. Né? A diferença é, por exemplo, os florais não têm componentes químicos. Então, o floral vai tratar única e exclusivamente emoções. Se você chega para mim... Ele só vai usar a parte energética da energética. flor, né? Então, da planta, porque né? por isso que ele não tem química, não tem, é só energético. não tem um componente químico. Então, quando você chega e diz assim, eu estou triste, eu tenho floral para isso. Ou você diz assim, eu tenho piolho, não tenho floral para isso. Eu tenho floral para sua emoção, pelo fato de você ter pego com raiva piolho. de ter pego piolho. Tudo bem. Tá suscetível, né? Aos exatamente. ataques, né? Então, vamos ver Agora, e a fitoterapia e os óleos essenciais têm princípios ativos, ou seja, componentes químicos. Então, qual é a diferença de um e de outro? Na fitoterapia, esses componentes químicos eles estão mais diluídos e na aromaterapia eles estão extremamente concentrados. Então, você tomar um chá de camomila e você usar um óleo essencial de camomila são 2 coisas completamente diferentes. Então, assim, para mim, o que me encanta dentro dessa questão das PICs é trabalhar com as práticas botânicas. E a última coisa, que é o que eu acho fantástico, quando eu comecei a estudar aromaterapia, né, que já era 1998, era assim, o que era aromaterapia? Era uma prática holística. Era algo assim, muito místico. Tudo místico, aí depois se tornou, né? aí depois veio e se tornou uma prática, né, alternativa. E aí, durante muito tempo, foi considerada uma terapia alternativa. Só que chegou um momento que disseram assim, alternativo não dá. Porque alternativo é ou, é alternado. Ou eu uso isso, ou uso aquilo. E eu posso usar muito bem todas essas práticas com os medicamentos alopáticos. Então, ou não ficou bom. Aí veio, então, a complementar. Aí, durante um bom tempo, ficou terapia complementar. Mas porque ela complementava. Porque ela complementava. Tratamento tradicional, né? Mas aí, qual é o problema disso? Se essa aqui é considerada uma terapia complementar, e aí volta de novo, né, Kelly? Dar o nome correto às coisas. Se ela é complementar, então ela complementa. Se ela complementa, eu tenho que ter um agente principal. Esse agente principal age, eu vou lá e complemento. Porém, existem vários estudos mostrando que a terapia única e exclusivamente dá conta de resolver o problema. Como a própria acupuntura. Então, ela não precisa. Percebe, Kátia? Então, ela não é complementar. Do problema, do caso, da situação, né? Então, ela não precisa complementar. Então, agora, qual foi o outro nome que trouxeram? Integrativo. Ou seja, ela integra. Integrar quer dizer fazer parte. Então, eu posso estar junto ou não. Então, por isso que é legal a gente dar nome às coisas, né? PICs, eu gosto desse nome integrativo. Mas eu acho que ainda vai aparecer. Percebe que nós estamos... outro nome, né? Nós estamos tentando aprender a lidar com tudo isso. Como que eu chamo isso? Alternativo, complementar, integrativo. Uma hora a gente chega lá. O importante é que funciona. Então vamos aproveitar o gancho da Kátia. Já deixa e esse painel aí. Não, eu vou chamar o quadro. Pode ser, Rei? Pode. Então vamos lá para o nosso quadro. Pode contar a história sua. Oi, pessoal. Sou Walter Rodrigues. Estou aposentado. Estou nativo ainda, trabalho. E a minha pergunta hoje para o pessoal pode contar seria a diferença terapia integrativa e alternativa. Vocês podem me dizer? Pode contar? A risada dele. Regina, muito você bem. aproveitar. Gente, o seu Muito papai é papai. lindo! Seu Um vavá. beijo, pai. Responda, Bom, por favor. É bem isso que a Kátia já começou, né? E eu vejo assim que essa nomenclatura também para quem não sabe, essas portarias, elas são da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, chamada PNPIC,
do Ministério da Saúde e do SUS, para atendimento no SUS. Então, no SUS era muito difícil usar esse nome alternativo. Porque o que a pessoa ia pensar? Bom, então ou é eu um vou, ou é outro. né, ou é um ou é outro. Então, eu estou passando no médico lá do SUS, o médico me mandou, né, comprar um remédio na farmácia, uma medicação, tomar, mas aí ele também me mandou fazer uma terapia alternativa. Bom, se é alternativa, então acho que eu posso largar de tomar esse remédio que eu não gosto muito, né? Ou E né? vou ficar só fazendo, sei lá, acupuntura ou aromaterapia, porque ou é um ou é outro. Então, esse termo integrativo e complementar, ele ajudou muito, até para os próprios pacientes, né? Ajuda muito a gente, eu como trabalhadora, né, de SUS, a gente explicar para o paciente, olha, você não vai deixar de tomar a medicação que o médico te prescreveu. Aquela que você vai lá na UBS, né, no postinho de saúde, pega, aquela que é feita no laboratório. Se o médico passou, você precisa dessa medicação, você tem que tomar. Só que o médico ou a equipe multiprofissional também está te indicando outras terapias, outras práticas, outras atividades que vão justamente isso, complementar o seu tratamento e são integrativas, porque eu vejo o integrativo muito no sinônimo de holístico, né? Que o holístico também tem uma distorção aí, né? Quando a gente fala holístico, o pessoal acha assim que é coisa que é só místico. Que é místico, esotérico. E não é. Holístico quer dizer integral. Quer dizer, você né, olhar a pessoa como um todo. Holos, então, né? O todo. O holos, o todo. Então, assim, eu não sou só uma cabeça, só um braço, só uma perna, né? Só um fígado. Não, eu sou um ser humano, né? Um todo. E aí, uma coisa que eu uso para tratar um sintoma pode me ajudar em outro, ou um sintoma pode influenciar em outra parte do organismo e causar outro problema. Então, o integrativo é nesse sentido do holístico e do holístico como um todo, não como místico. Que é isso, é realmente a gente olhar o ser humano como um ser completo, né? E não só o ser físico, também é físico, é emocional, é mental, completo, até o espiritual. Isso, né? Mesmo. E ver o que eu posso oferecer para essa pessoa, para esse cliente, né? Para esse paciente, que possa ajudá-lo de forma o mais completa possível, né? O mais integral possível, daí o integrativo. E o complementar ficou, acho que nesse sentido, né? De alertar a pessoa que não é para largar o tratamento que o médico passou. Ele vai complementar. Mas, como você falou, muitas pessoas, elas não têm o tratamento que o médico passou, porque não precisa. Ela foi lá, com alguma dessas terapias, ela viu que resolveu o problema dela, ou está resolvendo. Resolve. Né? Quantas pessoas fazem, sei lá, tem uma dor de cabeça, elas fazem uma sessão de reiki, uma sessão de acupuntura, e já resolve a dor de cabeça. Então, ela não chega a passar no médico para tomar um medicamento alopático. Né? Então, é integrativo e complementar quando a pessoa já tem o tratamento alopático tradicional. Então, não é para largar, vai complementar. Legal. Obrigado, Rê. Acho que ficou bem explicado aí pro seu Walter, né, que mandou aí, né? Vai entender mas se o seu Walter ainda tiver alguma dúvida, pode escrever, mandar mais vídeo. Quem mais tiver, né? Quem mais tiver. E agora tem um outro vídeo do nosso quadro, antes da gente passar para sua história, vamos pôr o segundo vídeo, tá bom? Com certeza, vamos lá. Olá, pessoal do Pode Contar. Eu sou Joana Rodrigues, trabalho no Bem Viver há mais de 10 anos, com cromoterapia, com florais, com reiki, para o bem-estar de todos. Um abraço para todos, vem nos fazer uma visita. Ai, que linda, dona Juju! Beijos. Dona Juju é minha mãe, pode ver que os dois estavam ali na cozinha, resolveram gravar juntos. Legal. Adorável. Trabalha lá no Bem Viver e eu vou só complementar a minha história, né? Porque minha mãe também é mestra e ela que também me incentivou, né? Eu falei que foi através da religião, mas a minha mãe já era reikiana antes de mim, né? Então, ela já tinha feito cursos, ela, não, vamos lá, tal, que é legal, você vai ver.
vai mudar Que a tua bacana, vida. né? Aí eu falei, vamos então, né? Começou E com a não dona é que Juju, mudou não é que mesmo? mudou. Pois é, Tipo aí- assim, e não é que a mãe tinha razão? Pois é, pra É. variar, né? A mãe Quase tem nunca tem razão, né, a mãe? E aí mudou, e eu sou mestra, ela também, ela me ajuda. Ela faz outras coisas lá também, né? Mas ela falou, vou falar só reiki e aromaterapia. É. Agora eu vou voltar a palavra pra você, Rê. Então, eu vou ter que entregar minha idade agora, porque assim, eu sempre gostei dessas práticas que na época eram conhecidas como alternativas, né, como místicas, como esotéricas. Eu ali, olha, há uns 35 anos atrás, eu já tinha muita dor, eu não tinha as hérnias de disco que eu tenho na coluna, mas eu tinha muito problema de dor nas costas, por causa de postura. E eu já comecei a fazer, assim, massagem com um senhor que ele trabalhava com shiatsu, com doin, né, que são técnicas da medicina tradicional chinesa, mas assim, ele trabalhava com a parte energética também. Então, assim, a massagem ele fazia dentro de uma pirâmide. Então, tinha a estrutura da pirâmide, né, o colchonete ali no chão, né, no meio da pirâmide. Uma pirâmide Então, de radiestesia, legal. uma né? pirâmide de radiestesia enorme, né? Pois é, né, Sabe cara? aquela que você mostrou no programa da Sim, só radiestesia? que é Aquela, o tamanho é da aquela. Só que pessoa. de um tamanho, né, que a pessoa pode ficar deitada ali dentro. E aí ele fazia a massagem, depois ele saía e falava assim, olha, fica aí mais um tempo, depois eu venho te buscar. Então era o tempo que você ficava ali, Vai se viajar, vai harmonizando passear. e tal. E eu achava aquilo maravilhoso, achava aquilo o máximo. Que legal. E isso foi ali em, sei lá, 89, 90, por ali. E, bom, aí, para quem não sabe, a minha graduação é comunicação social, igual a Kátia, né? Só que a Isso. Kátia é do jornalismo, eu sou da publicidade. E aí eu nunca trabalhei com publicidade, sempre trabalhei com arte, com desenho, com pintura, com ilustração. E tinha umas dores de cabeça terríveis, né? Assim, eu sofri de enxaqueca, assim, por muito tempo. Enxaqueca, assim, qualquer cheiro mais forte, cheiro de cigarro, cheiro de produto de limpeza, qualquer cheiro mais forte me atacava demais. E tensão. Tensão, seja tensão muscular, porque eu trabalhava muito, sabe, desenhando na prancheta, né? Então, força, Exigia né? muito Então, do essa músculo. tensão muscular. Ou, assim, de preocupação. Sempre fui muito ansiosa, muito preocupada, muito perfeccionista. Então, nessa tensão. E aí, comecei a fazer tratamento com neurologista, mas eu detestava ter que tomar medicação, assim, mais forte e constante, né? A longo prazo. E uma das vezes, acho que eu tive umas 2 ou 3 crises assim de enxaqueca que eu fui parar no pronto-socorro. E aí, numa das vezes, na última vez que eu fui para o pronto-socorro, eu peguei um médico que ele falou assim, ele conversou muito comigo, assim, uma consulta muito demorada para um médico de pronto-socorro. E ele falou assim, você já tentou acupuntura? Ou homeopatia? E eu falei, não, eu nunca tinha feito acupuntura, eu tinha medo de agulha. Tá. E homeopatia eu tinha vontade, mas nunca tinha experimentado ainda. Ele falou, experimenta, porque vai ser muito bom para você. Ele falou, porque no seu caso, que a enxaqueca está muito relacionada com o emocional, né, essa coisa de tensão nervosa, emocional, ele falou, você vai se dar muito bem com essas técnicas. Aí eu falei, puxa, que bacana, né? Assim, o senhor que é da medicina tradicional, né, alopática. Aí ele falou, mas eu sou médico alopata, mas eu só me trato com homeopatia. E aí Então ele tá, né? me indicou. E aí, então, faz uns 30 anos que eu me trato com o Dr. Celso Paroni. Um beijo para ele. Ele é meu pata há uns 30 anos e também é terapeuta floral, trabalha com os florais de Bach. E a Kátia, né, que também usa os de Bach, uma das coisas que a gente faz, né, na terapia floral é ir ensinando a própria pessoa a fazer esse trabalho de autoconhecimento, né, com Descascar a cebola, isso, né? e descascando Tirando a as cebola camadas. e se observando. E aí, depois de um tempo, estava lá em 2003, mais ou menos, eu já usava os florais há muito tempo com ele, e ele começou a dar aula. Ele e a esposa dele estavam como representantes do Bacenter, Bacenter, da Inglaterra, né? isso mesmo. Dando o curso Cursos oficiais. aqui, né? Os cursos oficiais aqui no Brasil. E ele falou, Rê, por que você não faz? Pelo menos o nível 1. Porque eu acho que você já usa há tanto tempo. E eu já tinha um aprender. esquema assim, que às vezes eu ligava para ele e falava, Celso, olha, me aconteceu isso, e eu estou pensando que eu preciso desse floral. Aí ele falava, olha, tá ótima a sua escolha, mas lembra daquele outro, né? E aí a gente Ajudava. conversava um pouco e tal.
E aí foi quando eu resolvi fazer. Então, a minha Que legal. porta de entrada foi através dos Florais de florais, Bach. né, de Bach. Aí eu resolvi fazer o curso, me encantei, fui fazer só o nível 1, que era só para conhecer um pouquinho mais. Aí me encantei, aí resolvi fazer os 2, o outros. 3. E daí foi, né, uma coisa vai puxando a outra, a gente vai tendo interesse por outras práticas, mas eu lembro que o floral até me ajudou nisso, porque aí chegou uma hora que, assim, eu queria continuar trabalhando com arte, com desenho, com pintura, artesanato, coisas que eu gostava, mas eu queria muito trabalhar na área da saúde. Mas Uma eu forma falava diferente. assim, gente, não é assim que eu quero fazer medicina, que eu quero fazer enfermagem, não é isso, né? E eu nunca tinha ouvido falar em arte-terapia. E aí, nessa de pesquisar, né, pesquisar algo que desse para encaixar a arte com, né, o trabalho na saúde, foi aí que eu descobri que existia a arte-terapia. Que legal. E aí foi, né? E Reiki? depois da arte-terapia, eu fui fazer reiki, cromoterapia. Sim. E Aí vai. também, É isso, então, né? As coisas vai é a puxando, porta né? de entrada. Mas a minha porta de Constelação, entrada foi então. os A gente florais. falou e da depois Isso, a porta de entrada. É. Reiki, aromaterapia, Aromaterapia, florais de florais, Bach. é. E a Kelly? Bom, o meu vamos dizer assim, eu fui procurar, né, fazer o curso no espaço lá perto de casa, quando eu me separei do meu primeiro esposo, fiquei vários anos sem nada, mas aí eu falei, não, quero algo diferente. Tá. Então, o meu primeiro contato, através da medicina tradicional chinesa, o horóscopo chinês e os 5 elementos. Então, nesse primeiro contato, aí eu me tornei a psicoterapeuta oriental. Então, tratando legal. o psiquismo, né, pela visão oriental. Que os 5 elementos é a base, né? Da É a medicina base, tradicional chinesa, isso. né? de Então, MTC. vamos dizer, os 5 elementos e os 5 elementos e o horóscopo chinês. Tinha um dos professores lá, eu vi que ele ia dar um curso sobre shiatsu em outro espaço, Ah, que bacana. o espaço que a Kátia também estava, só que Do mesmo professor. mesmo professor, exato. Só que a Kátia estudava de segunda de manhã, acho que era isso, e eu de sábado. Mas às vezes a gente, né, via alguma coisa assim. Exato. Então lá, Que foi onde vocês se conheceram. onde nós nos conhecemos. Através desse professor, na verdade. Através desse Desse- professor. Lá eu conheci meu atual marido também, e o meu atual marido tratava-se com esse professor. Então Que é foi o Yoshida. que é o Yoshida. É o Yoshida. Exato, Sim, você o conhece o Yoshida, Yoshida? exato, um Um abraço amor, pra um ele. abraço. Professor Yoshida. Fiz curso com ele É. também. Isso, é ele mesmo. Você Então, fez o curso da alimentação? Fiz. A Kelly tava lá. eu tava lá, então. Então, Estávamos fizemos. juntas. Estávamos juntas e O nem nosso sabia. caminho já estava Já tava começando a ser traçado. A história é Não antiga, sabiam. Kelly. Já exato. Assim, lá nesse espaço, né, o curso que nós fizemos, então foram apresentadas várias terapias, né? O shiatsu, cromoterapia, acupuntura, reiki, lá, vários. Aí, eu me encantei. Terapia floral, no caso, os florais de Saint-Germain, né? São os mesmos que Os eu mesmos, pratico. isso, os mesmos da Kátia. Shiatsu também. Também. Então, vamos dizer assim, se falar em cromoterapia, eu sei do que se trata, tenho uma noção. Você estudou cromoterapia lá? Lá Estudou. estudei. Tá. Então, tenho reiki também, lá também. Reflexologia, já atuei também, né, com reflexologia. Shiatsu até hoje, terapia floral, né, os florais, mais, né, pedras quentes. Pedras Sei. quentes. Então, vamos dizer assim, sei, tem uma gama do que se trata, mas tem as meninas dos olhos. Que é a toca medicina mais, né? tradicional O que chinesa, toca. os florais, né? Exato, os florais e a medicina Medicina tradicional chinesa. Então, Perfeito. o meu começo, né, foram com O os... começo ainda é o que mais te... marca. Por onde você começou Marca. ainda é o que O mais... horóscopo né, chinês. Tem vários episódios. Quem não assistiu sobre o horóscopo chinês, assistam. É o Isso que aí. me marca. O horóscopo chinês, os 5 Vai ter curso elementos. de 5 elementos lá no Baby Ver, né? Mais pra frente. Vai No ter decorrer do curso ano. de 5 elementos, exato. E a terapia floral, porque a terapia floral eu tive o primeiro contato lá no espaço, né? Certo. Mas aí
precursora, né? A Neide Margonari, atualmente. Quem dá continuidade aos estudos é a filha, Thalita. né? Isso, a Thalita. Aí também fiz já vários cursos com a Thalita. legal. Já fez? Já. Que legal. Então, o floral não ficou só naquele espaço. Sim. Então, já fiz vários cursos com a Thalita, que é a filha da Neide, Deu a sequência no que deu a trabalho sequência. dela, né? Isso, E o exatamente. espaço que a gente estudou é o Instituto Atlântida, Instituto né? Vamos dar os Atlântida. nomes aí, né? Nossa gratidão. Exata, por termos que nós até já estudado, comentando já, no da Dia Léo. das Mulheres, né? Foi. Agora mudou de nome, né? Agora não Ah, é não, Instituto agora Atlântida. esqueci. Mas é lá o Espaço continua, espaço né? O espaço da continua. Da Leontina, Leontina né? Corinth. Tem muitos, né? Tem outras estudos lá, isso, e tudo é bem legal, exato. né? Então a gente não tem por que não falar, né? Porque de lá que a gente Lógico, veio, né, de Kelly? lá que nos É tão importante, Aliás, é. nos conhecemos, mas depois de muito tempo que nós começamos a fazer, né? E parcerias, agora, né? né, descobri, eu e a Kátia estávamos no Já mesmo estamos curso, Pois que é. foi lá no Bem Viver Foi no também. Bem Viver, Gente, primeira que casa do barato. Bem Viver. Estávamos lá. Pois é, você vê que coisa. E você vê, só curiosidade, né? Como as coisas são. Eu conheci a Kátia, eu lembro que uma colega que trabalhava comigo, a gente trabalhava no outro CAPS, ela foi fazer um curso de barras de axis lá no Bem Viver. Quem que é a sua colega? A Thaís, Sei quem uma é. psicóloga, Sei quem é. que foi fazer o curso lá no Bem Viver. E aí ela voltou contando que ela gostou muito do curso e tal. E eu fui fazer... aí, assim, eu falei para ela, então eu quero receber as barras de axis. Mas como ela ainda estava insegura, ela falou, eu preciso praticar, eu não tenho um espaço adequado. Ela falou, eu acho que é melhor você ir lá para receber lá com elas. E aí eu fui lá receber. Na época você tinha, né, uma sócia, A né? Berenice. Isso, Foi a Berê que me atendeu, né? Eu Foi. fiz as sessões com ela. E aí que a gente se conheceu. E depois a gente descobriu que a gente frequentava também... Que a gente se encontrou na mesma casa a mesma casa espírita. espírita e tal. São os caminhos que vão Então se você vê que cruzando, é né? interessante como... Porque né? a yoga faz parte das PICs Sim. também, né? E eu pratico yoga com o professor Stamato já, Sim. né, há bastante tempo. E uma coisa que é interessante é justamente isso. Eu havia passado com um médico, ele era homeopata, e foi incrível. Foi uma consulta assim tão... sabe quando você sai de lá só pelo fato de ter passado pela consulta? Impactada. Renovado, impactado. E ele era amigo do professor Stamato. Foi o professor Stamato que me legal. indicou. E eu comentei isso com ele. Eu agradeci demais, né? Pela indicação dele. E aí, quando eu deveria continuar, fiz a primeira consulta e fiz o tratamento que ele havia indicado. Só que aí esse médico faleceu. E aí eu não pude continuar. Eu lembro que eu fiquei assim, muito triste. Veja, eu tinha visto ele Uma vez. uma vez. E eu fiquei muito, muito, muito triste. E aí o professor Stamato, eu não sei qual foi que quedas d'água, né, Kátia? Que a Berenice contatou ele, acho que para convidar a fazer alguma coisa, para falar do espaço. Acho que que falta estava abrindo espaço. para falar do espaço. Aí o professor veio e falou para mim, lembra aquele médico que você gostou tanto? Então... Não sei se ele era médico ou ele mexia mais com essas questões naturais, não é, então, mas Kátia? é isso, ele era da homeopatia. É. Ele tratava com a questão da homeopatia. Gente, até hoje eu tenho a receita que ele me deu. Pensa, Gente, que eu Osmar, guardo. né? Osmar, não, pensa, como foi importante para Como mim. foi, E né, aí, na hora que ele falou significativo. assim, a filha dele me ligou e me convidou para ir no espaço. Você não quer ir comigo? Eu falei, quero. Porque eu pensei assim, é a filha do médico? Nossa, é alguém relacionado a ele. Eu quero, né? E fomos parar lá. No e Bem assim, Viver. tanta água já rolou embaixo da ponte, Ixi, né? Porque, Maria. e não continua. Então, veja, É. o caminho, né, que se faz, por onde a gente chega. E uma coisa que eu só queria destacar é que, assim, vocês viram aqui, cada uma contando da sua história, de onde veio, como começou e tudo mais. São anos e anos e anos Sim. de experiência, né? Sim. À disposição de vocês no Bem E Viver. uma outra Sim. coisa, bem rapidinho, que eu queria falar, pode contar? Pode. É que muita gente ainda fala que não tem comprovação científica, não tem validade, isso daí é tudo papo furado, mas não, hoje em dia, principalmente depois, né, que entrou a PNPIC, tem muito estudo acadêmico, Sendo feito, estudo inclusive. científico sendo feito, muita Já foi tese, feito, né? dissertação de mestrado, tese de doutorado, de pós-doutorado sobre várias dessas práticas. Então, assim, já tem muita comprovação científica, sim. E a melhor Aí. parte de tudo isso é o que a gente fala, né? Acredita não. Paga pra ver.
Isso, Vai paga lá. pra ver. Vai lá. Acredita não, essas reportagens, essas pesquisas, não, deixa pra lá. Vai experimentar. Vai lá, experimenta você. vai experimentar. Pra você né? Que ver legal. só o que vai acontecer, não é? Isso É aí. isso aí. E, gente, antes de eu chamar o próximo quadro, então eu queria deixar um beijo pra Berenice, né? Porque... Vamos mandar um beijo pra Berenice. Beijo, Berenice. Isso aí. Ó, É isso aí. Legal, legal. Fez parte aí da nossa história A também, Berenice. né? E agora vamos falar na nossa dica da semana. Você já conhece os nossos serviços? acabamos de falar das Eu terapias, não é? Conheço esse logo, Bem Viver. Então, olha quanto de terapias e serviços nós temos para indicar. Tem acupuntura auricular, agora tem já a sistêmica, né? Porque a Silvana tá trabalhando lá com a gente, né? Já usei, já. É, quando eu fiz o banner, há um tempinho ela não tava ainda. Apometria, aromaterapia. Aromaterapia tem os cursos também com a Kátia. Arte-terapia com a Rê, astrologia com a Kátia, comigo também. E a Barras professora? e a professora Heloísa, perfeito. Barra de axis, constelação, cromo, divórcio energético, comigo. Florais de bar com a Kátia e com a Regina. Os galos. Laser terapia com a Adriana. Magnetismo comigo. Marra Lila com a Kátia. Mapa do zodíaco chinês com a Kelly. Radiestesia, radiônica, domo, reiki comigo. Tarô comigo e com a Kátia. Toque aromático com a Kátia. Agora aqui, serviços e oficinas. Tá boa, só um comentário. Com todos esses serviços aqui, se você não relaxar, amigo, não tem Não é como. possível, Olha o que né? tem né? pra você relaxar, né? Não é Só antes de possível. ir para os serviços, ali na arte-terapia, a mandala-terapia tá dentro Tá da dentro arte-terapia. da arte-terapia, Por é. isso que a gente não colocou separado. Então aqui, serviços e oficinas. Banho de ofurô, que é comigo, e eventualmente comigo e com a Ana. Dança circular comigo e com a Rose. Né? Escaldapés aromático comigo, limpeza de pele com a Ana, grupo de acolhimento da alma feminina, que é o Encontros do Corações Isso, aqui nós com a dois. Kelly, né? Grupo presencial de arte terapia, que é o da Regina, massagem pedras quentes, bambus, massagens estéticas com a Ana. Pedras quentes é comigo, né? E as estéticas são com a Ana. Meditação, relaxamento, numerologia, quick massage comigo e yoga com o Fábio. E aqui a gente tem os cursos Reiki nível 1 ao mestrado. Quem quiser aprender também Reiki Pet ou Sagrado Feminino. Tem o nosso grupo de estudos espirituais Madalenas. O Pode curso vir, de aromaterapia que eu já falei. O de tarô que está em andamento. Curso de astrologia chinesa, tradicional e dos 5 elementos. Tem pra Tem todos pra todo os mundo. Todos os gostos. Escolhe a sua Alguma pique e coisa vem. tá de Quem tem um interessar tempão, aí. quem tem um tempinho, quem quer só relaxar, quem quer aprender. Quem Sim, quer tem- uma sessão, quem quem quer quer 10. várias. Quem quer fazer pacote, né? De Tem 10 sessões. tudo quem bem quer fazer uma só pra viver. experimentar, uma de Nós cada, estamos né? aí aguardando por Isso. vocês. E o importante é isso, né? Venha para você se cuidar e se autoconhecer. É um trabalho completo, é o que a Regina falou. É holístico, no sentido de inteiro. Todo. Olhar Exatamente. para o todo, né? E aí, e eu até esqueci, né? Não tá aqui. Mas também tem um curso de radiestesia, né? Que é que eu coloquei só como terapia. Da radiestesia, de runas, tem muita Tem coisa pra gente fazer. várias. Na Tem. verdade, Tem. né, faz o banner, aí depois vai vindo mais coisa, não dá pra Isso. refazer toda Aí hora. dali um pouco a aí, gente né? faz outro e vai acrescentando, Vai as acrescentando, novidades aí, né? Mas tem também o curso de radiestesia, radiestesia, né? E deixar também aqui para Bailou, todo né? mundo, né? Que vocês estão aí ouvindo a gente, assistindo a gente. Qualquer dúvida sobre as PICs, manda para nós. Escreve aí nos comentários, sugestões. não é? Isso. Ou Isso liga. é legal até porque às vezes a pessoa tá, sei lá, com uma situação, um problema. Ah, eu tô com muita ansiedade por causa de um problema X. no meu relacionamento. E aí a pessoa às vezes quer fazer, mas ela não sabe nem o bem quê. qual a terapia que seria melhor. Bem né? colocado, Rê. Liga lá ou manda mensagem, né, pra gente. E explica assim, olha, meu problema é esse, o que você me indica? O que seria melhor? Né? Eu Ótimo. nunca fiz Excelente. nada, Maravilha. por onde eu começo? Com né? certeza Então. terá uma opção para você. Isso aí, o Bem Viver tá na 23 de maio, 513, na Vila Teresa, aqui em São Bernardo, não é a 23 de maio de São Paulo. É, São E Bernardo. Pertinho do São fórum, Bernardo, né? na Rua do Fórum, Na Rua né? do Fórum. E o nosso pertinho. WhatsApp é 11 9 84 15 2762.
Então é isso, né, pessoal? Só bem, Isso. então. Essa é a Só bem. nossa Venham. história, né? Isso. E a gente fica aguardando para que eles, né? Vocês estão ouvindo a gente, para que você conte a sua história. Isso, conte gente- a sua história. Vocês sabem a nossa, a gente quer saber a de Qual é a vocês. história de quer conhecer vocês? de vocês, É né? isso aí. Então, pessoal, a gente está encerrando o nosso programa. Um beijo para todos e até a semana que vem. Aguardando vocês. Beijo. Beijo.